Caros colegas, mais uma vez, muito boa tarde. Hoje vamos dar início ao segundo webinar de gestão em enfermagem, patrocinado e organizado pela Associação Portuguesa de Enfermeiros Gestores. Vamos hoje ter uma apresentação de um grupo de colegas que são do Centro Hospitalar do Algarve, Universitário do Algarve, do Polo de Portimão, e que nos vão fazer uma apresentação sobre a intervenção que eles, enquanto enfermeiros gestores, tiveram na sua unidade, tendo em consideração que a unidade hospitalar a que pertencem, o Hospital de Portimão, não era uma unidade dedicada à Covid, mas, tendo em consideração a necessidade de uma urgente e emergente resposta, foi necessário reorganizar o processo e, portanto, vão-nos apresentar aqui todos os procedimentos que eles tiveram no caso do Parlamento Algarvio. Apresentar-vos, eu gostaria que passassem ao slide seguinte, Amélia, por favor. Muito obrigado. É a Amélia Garcias, que é enfermeira gestora em funções de direção na antiga enfermeira supervisora, portanto, neste momento somos todos enfermeiros gestores do Hospital do Parlamento Algarvio, o Arsénio Gregório também enfermeiro gestor e a Paula Franco, que são os três em funções de gestão dentro do seu hospital. Eu penso que quem vai começar a falar é a Amélia. Não, é o Arsénio. É o Arsénio. Então, obrigado, Arsénio. Deixo-vos que sigam a vossa apresentação, depois no fim eu voltarei à linha para poder dizer mais alguma coisa relacionada, sobretudo com as questões que os colegas façam e que vão apresentando. Força, muito obrigado. Ok, então, muito boa tarde. Começar por agradecer o convite que a APGEL nos dirigiu e começo por tentar contextualizar toda esta apresentação. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem como área de abrangência todo o Algarve. O Algarve está dividido por uma linha fictícia entre Barlavento e Sotavento, uma linha que atravessa a Albufeira mais ou menos a meio. Tem o hospital, a unidade hospitalar de Faro, em Faro, mais o Hospital São Brás, dedicado à medicina física de reabilitação, e do lado do Barlavento, a unidade hospitalar de Lagos e a unidade hospitalar de Portimão. Temos também mais 3 subs, a sede Albufeira, Lolé e Vila Real de Santo António. Ora, o primeiro caso no Algarve surgiu no dia 8 de março. Nesta altura ainda não tínhamos nenhuma unidade dedicada ao Covid no Algarve, por isso os primeiros casos que foram aqui em Portimão e de um link com origem em Vilão foram transferidos para Lisboa. Depois, no dia 9, o segundo caso também em Portimão, relacionado com o mesmo link, continua a ser transferido para Lisboa. No dia 10, sucessivamente, e no dia 11 as coisas complicaram-se e o Faro foi considerado como hospital dedicado ao Covid. Chamar a atenção que, entretanto, em Portimão, porque os casos detectados tinham tido origem numa professora e nas suas ligações numa escola, as escolas foram encerradas a 9 de março aqui em Portimão. O evoluir da situação, a unidade de Faro começou a ficar com a sua capacidade esgotada e no dia 12 de março são tomadas algumas medidas em todo o centro hospitalar. Reduz o número de consultas presenciais, aumenta-se as consultas não presenciais, desmarca-se exames não urgentes, suspende-se toda a atividade de cirurgia programada não urgente, cria-se postos de triagem nos serviços de urgências exterior, nas 2 unidades, definimos circuitos de Covid com gabinetes de observação, suspendemos as visitas nos serviços de urgência. O aumento de casos suspeitos, as dificuldades de comunicação com a LAM e a demora na recepção dos resultados dos testes, rapidamente os serviços dedicados em Faro esgotaram-se. Foi necessário realmente abrirmos serviços de internamento e para receber doentes suscetíveis e internados em Portimão. Isto no dia 12 de março. Por isso, elaborou-se um plano de contingência, foi aprovado pelo Conselho de Administração a 13 e, entre nós os 3,
decidimos dividir as funções. A Amélia ficou com a reorganização da assistência hospitalar, a enfermeira Paula Franco com os recursos humanos e eu com o material do consumo clínico. Vou passar agora à Amélia, que vai apresentar a sua área, que foi a reorganização da assistência hospitalar. Olá, boa tarde a todos e obrigada pelo convite e é com muito gosto que estamos a partilhar esta nossa experiência aqui no Algarve. Ora, nós tínhamos entre o dia 9 e o dia 12 foi a construção de um plano de contingência super rápido, uma vez que na região começou-se a falar dos planos de contingência e começou a haver reuniões em FAR, com a ARS, com o Ministério da Saúde, mas como não foi considerado importante, nós aqui em Portimão não tivemos alguma participação. E por isso, quando começámos a ter os nossos serviços e as respostas das entidades que poderiam nos ajudar e começámos a ter os nossos serviços em pré-esgotamento, tivemos que acionar o plano de contingência. E o plano de contingência foi desenhado em quatro fases, desde o aumento da capacidade da urgência em aguardar as decisões da LAM, até podermos, numa segunda, terceira fase, podermos internar casos suspeitos e, posteriormente, internar casos confirmados. Uma quarta fase, que também está prevista, foi a possibilidade ou a necessidade ou nos organizarmos para podermos aumentar a nossa capacidade de doentes ventilados. Portanto, no dia 13, iniciámos e tivemos que fazer um reajustamento nos circuitos do serviço de urgência, portanto, para além da urgência já estar a funcionar com uma pré-triagem, esta pré-triagem cá fora, num outro contentor que tinha restado de um outro episódio, a triagem ainda se fazia no interior do serviço de urgência. No dia 13, tanto a pré-triagem como a triagem passaram para o exterior. Contámos nesta fase com a colaboração da Proteção Civil de Portimão, que acolheram os nossos pedidos da cedência destas tendas e, de um momento para o outro, de um dia para o outro, montámos toda a estrutura que ainda hoje funcionam. Como vocês podem ver nesta fotografia, as duas tendas acolhem a urgência geral e a urgência pediátrica, uma vez que a urgência obstétrica e ginecológica passa primeiro pela urgência geral e depois é que sobe para o bloco de partos, que é onde funciona a urgência obstétrica e ginecológica, e, portanto, todos os doentes que recorrem ao Hospital de Portimão passaram a ser acolhidos nestes dois espaços. Primeiro uma pré-triagem, depois uma triagem. Para isto foi necessário redefinir os circuitos e foram feitos dois circuitos, o circuito dos adultos e o circuito das crianças. Estes dois circuitos que eu estou a mostrar já são atualizações do original, porque já estamos aqui a falar do contentor, um contentor que só apareceu de uma semana ou 2 semanas depois. Foi pedido na altura e por isso nós tínhamos que encontrar dentro do serviço de urgência, e este é o contentor que apareceu as 2 semanas depois, que seria o local para os nossos doentes suspeitos de Covid, ou seja, quando tivessem uma pré-triagem com elevada suspeita, eram aqui acolhidos, onde se fazia a triagem e depois
o respectivo seguimento. Ou ficavam internados se a sua condição o obrigasse, e nessa altura e foi nesta altura que tivemos depois que abrir uma unidade de internamento. No interior, tivemos que fazer também algumas reformulações. Primeiro, tínhamos no local onde funcionava a triagem, era um anterior quarto de pressão negativa, um quarto de isolamento de pressão negativa, que por diferentes vicissitudes veio a transformar-se no posto de triagem, mas conseguimos readaptá-lo a criar aqui a emergência Covid, a sala de emergência Covid, mantendo naturalmente a outra sala de emergência para doentes não suspeitos de Covid. Aqui também, e no interior, tivemos que reformular também os espaços e criar 2 áreas de respiratórios, ou seja, tentar no interior, a partir da entrada, separar os doentes respiratórios com suspeita de Covid e os doentes que à partida poderiam não o ser, e portanto serem respiratórios, mas de uma ou outra que não respondessem às 3 questões que eram colocadas na pré-triagem. Esta fotografia é uma fotografia que inclui já o tal contentor, o contentor 10, que passou e que nos veio ajudar imenso exatamente naquele período em que ainda não tínhamos internamento, e como veem, é toda uma área exterior ao serviço de urgência, embora muito próxima. E se recordam, nós tivemos nesta altura uma situação climatérica que foi de alguma forma adversa, tanto para nós profissionais como para os doentes. Isto é, os circuitos são todos externos, as tendas estavam nesta altura, estamos a falar no dia 10, 12 de março, é uma altura que estava muito frio, que choveu muito, o frio dentro das tendas era enorme e tivemos que adaptar as tendas com aquecimento, dotar este espaço para poder potenciar alguma comodidade aos nossos profissionais e aos nossos doentes. No dia 14, como Faro esgotou, tivemos que acionar uma unidade de internamento e tivemos que abrir o internamento de uma maneira que foi também feita de um dia para o outro. Antes disto, paralelamente a isto, porque todo este trabalho foi feito em paralelo, o serviço selecionado era um serviço no 6º piso, era um serviço que já acolhia a pneumologia e a gastro, portanto tinha algumas condições e algum know-how para tratar de doentes da área da infecciologia, portanto foi esse o serviço selecionado. Para isso tinha que se definir os circuitos e definir quais os elevadores a utilizar, porque a urgência é num primeiro andar e tinham que os doentes se deslocar para o 6º. Portanto, todo o trabalho de definição foi estudado e foi delimitado com estas fitas amarelas e pretas que fizemos este percurso. No 6º piso abrimos as especialidades médicas, como vos disse, era uma unidade de 19 camas, 11 quartos, todos eles com casa de banho, e retirámos camas e transformámos em 11 quartos de isolamento, apesar de não termos as condições de ventilação, digamos, adequadas. Era o que tínhamos e foi aqui que começámos a acolher os nossos doentes que aguardavam o resultado da Zaragatoa, o resultado do teste, e que, se fossem positivos,
ficariam internados ou seriam transferidos para a unidade de Faro, caso a unidade de Faro tivesse condições para os receber, tivesse vagas. Estes quartos estão todos os quartos têm a janela e, portanto, é fácil do ponto de vista, e já estavam preparados, é fácil do ponto de vista da vigilância nós podermos ter os nossos doentes com algum conforto e perfeitamente vigiados. Nestes 2 dias, o número, até porque o pânico entrou em Portimão, como é óbvio, o encerramento das escolas, as contingências, os confinamentos, e começámos a ter uma grande afluência de doentes com sintomas e que, naturalmente, tinham que fazer a Zaragatoa. O único laboratório que nos dá apoio é o laboratório Laura Aires, que também teve que se adaptar e, num princípio, começou a haver também alguma escassez de zaragatoas e isto fez com que, muito rapidamente, ou seja, de um dia para o outro, também tivéssemos que abrir uma segunda unidade de internamento que pudesse acolher, porque num dia esgotámos os 10 dos 11 quartos. O outro lado, tínhamos a unidade de cuidados paliativos, então tivemos que reorganizar também isto, passar a unidade de cuidados paliativos para as instalações do serviço de ginecologia e a equipa de ginecologia vir para este serviço para prestar cuidados a doentes da ginecologia, de Covid, de suspeitas de Covid. Posteriormente, a UCI começou também a fazer o seu plano e num dia em que um dos doentes agudizou, e vocês sabem que os nossos doentes, o doente Covid, agudiza em poucas horas, não havendo condições para o transporte deste doente, porque também a escassez de ambulâncias e estes 70 quilómetros são 70 quilómetros entre os 2 hospitais, nós tivemos que acionar o nosso plano de contingência da unidade de cuidados intensivos. Isto significou que a partir dessa noite, a nossa unidade de cuidados intensivos, com a capacidade de 12 camas, teve que ser transferida a Covid normal, doente a UCI normal, para um outro serviço, que eram os cuidados intermédios, e este outro serviço ficou com as 2 modalidades, cuidados intensivos, cuidados intermédios. Ficando a unidade de cuidados intensivos apenas com os doentes Covid. E tivemos neste espaço, porque entretanto o Faro também esgotou a sua capacidade ventilatória, tivemos 3 doentes internados. O bloco operatório foi outro dos serviços que também fez e que teve que se reajustar a esta nova realidade. Com o serviço de urgência aberto, nós tínhamos que ter uma sala de operação, sala de operatória dedicada a Covid. Foi selecionada a sala de emergência. Isto fez com que tivesse que haver uma outra sala para emergência normal, e a capacidade cirúrgica ficou claramente diminuída. Mas antes, um dia antes, o Conselho de Administração já tinha determinado que havia suspensão da atividade cirúrgica, excepto a cirurgia urgente e emergente oncológica. E, portanto, tínhamos 2 salas para poder, dentro da cirurgia programada e emergente, responder a estas necessidades. Não conseguíamos responder às emergências obstétricas e ginecológicas, uma vez que a sala operatória apenas funcionava 12 horas. Ora, aqui tivemos que tomar novas decisões.
E tivemos que reajustar também porque precisávamos de recursos, e a Paula irá-vos falar como é que fizemos esta mobilização. Quando é interrompida a atividade cirúrgica, a unidade de cirurgia do ambulatório é encerrada e vocês vão ver que é exatamente com estes recursos que depois nós vamos dotar ou melhorar ou reforçar os cuidados nas outras áreas que entretanto tivemos que abrir. Neste espaço não deixámos de tratar doentes. A nossa urgência e a sala, que é a sala da decisão clínica, onde em princípio estarão só os doentes que EMAC e que aguardam uma decisão clínica de internamento ou não internamento, passou a albergar todas as outras coisas. A sala do pré-atendimento, todas as outras áreas que foram roubadas para podermos tratar os doentes Covid, passaram a funcionar neste espaço amplo. Por outro lado, nós tínhamos que continuar a tratar os nossos doentes oncológicos e tínhamos que garantir que os circuitos e as instalações que eles utilizavam estavam protegidas e, portanto, também dedicámos a este e fizemos o circuito de um elevador de uso exclusivo para os nossos doentes oncológicos. Isto tudo foi normalizado. Portanto, todos os planos de contingência dos diferentes serviços foram todos normalizados e aprovados pelo Conselho de Administração. Neste aspecto, nós temos que reforçar aqui o amplo papel que o grupo local da PPCIRA teve, não só no apoio, como na própria liderança também destes aspectos da perícia em termos de controle da infecção, que nos ajudou imenso a podermos definir claramente os circuitos e todos estes protocolos. Também a Comissão de Controle fez os seus procedimentos estes que foram divulgados por toda a comunidade hospitalar e estão disponíveis para que sejam acessíveis a toda a gente. Por outro lado, criámos uma pasta Covid, a pasta Covid, uma pasta partilhada, que irei falar mais atrás, foi criada pelo Hospital de Faro e nós abrimos uma pasta com as normas da unidade de Portimão, porque é evidente que tendo as mesmas regras e seguindo as mesmas regras emanadas pela Direção-Geral, a estrutura física é diferente, logo as normas que se fizeram e que estão aprovadas para Faro não poderiam ser utilizadas porque os circuitos eram diferentes. Portanto, criámos uma pasta, pusemos todos os circuitos para que não houvesse dúvidas e que toda a gente tivesse a mesma informação e que toda a gente percebesse e soubesse o que é que andava aqui a fazer. E, portanto, temos imensos, desde os circuitos aos cuidados pós-mortem, aos rastreios das crianças, aos rastreios dos adultos, dos adultos oncológicos, dos que vão para a cirurgia, nós definimos e normalizamos, centralizando as zaragatoas e todos os testes no 6º piso e depois no serviço de urgência, com o aumento, porque, tal como vocês sabem, na plataforma que o laboratório apenas responde ou mostra os resultados e só havia no hospital 2 pessoas que eram os membros do PPCIRA que poderiam ter acesso aos resultados dos testes. Portanto, o nosso aspecto fundamental e que tivemos como um pilar estratégico foi a comunicação. Comunicação com reuniões diárias,
diárias da equipa Covid e com outros enfermeiros e outros médicos que tivessem algumas dúvidas, podiam participar. Para cumprir as regras, iniciámos por fazer estas reuniões no 6º piso, mas como a equipa começou a aumentar, as dúvidas de todos os profissionais começaram a aumentar, dentro das regras de distanciamento, começámos a nos reunir no auditório do hospital. Fizemos reuniões de trabalho com todos os serviços, que temos esta pasta partilhada em todos os computadores e ainda utilizamos a nossa intranet para divulgar todos os normativos e reforçar todos, em termos de formação e de informação, para que todos no hospital, dentro do hospital, tivessem a mesma informação. Vou passar-vos agora, então, à Paula, para vos falar de como tratamos e como nos reorganizarmos em termos de recursos humanos. Então, muito boa tarde a todos, muito cumprimento do Sr. Presidente da APGEL, enfermeiro Nelson Guerra, agradecendo o convite e com grande satisfação podemos então partilhar esta nossa experiência relativamente à reorganização dos serviços que fizemos, penso eu, e em consciência, em tempo recorde. Com toda esta reorganização que foi apresentada pela enfermeira Amélia, conseguimos todos compreender que foi quase que uma engenharia ao minuto para podermos equipar os serviços que necessitavam de reforço de recursos humanos relativamente à satisfação das necessidades dos nossos doentes. Assim, a estratégia que foi definida face a esta necessidade de adequar os recursos humanos incidiu essencialmente em reforçar os serviços de urgência geral e pediátrica, tal como foi dito, com a criação de postos de trabalho que não existiam até então, portanto, quer num sítio, quer no outro, foram criados mais 2 postos de trabalho no exterior, sendo que a urgência geral, com esta sala de emergência para atendimento Covid, necessitou ainda de mais um posto de trabalho. Relativamente ao internamento Covid, na fase inicial das especialidades médicas, a equipa era mais ou menos suficiente, mas com a criação e o alargamento para outro serviço, com a equipa de ginecologia, era esta manifestamente insuficiente. Como tal, tivemos que nos reorganizar para reforçar a equipa da ginecologia, que ficaria então responsável pelo atendimento a estes doentes. Relativamente ao bloco de partos, com a reestruturação do bloco operatório e com a diminuição da possibilidade de atendimento das urgências e emergências na área da obstetrícia e de ginecologia, achámos por bem, como já foi dito, o alargamento do horário da sala operatória do bloco de partos, passando a ser de 24 horas. Aqui colocávamos uma questão, aliás, como em todas, transversal à experiência que era necessária para uma área tão específica e tivemos que reforçar esta equipa muito à custa de pessoas com experiência e na área do bloco operatório. A unidade de cuidados intensivos, igualmente, e até à data era uma unidade com uma capacidade de 9 camas, que alargou para 12, necessariamente, até porque estes doentes exigiam também algum reforço para vigilância, orientação, supervisão portanto, na integração das EPIs, tivemos que reforçar esta unidade de cuidados intensivos também, quer em assistentes operacionais, quer também em enfermeiros. 2 grupos profissionais que foi transversal a todo o reforço necessário nestes serviços. Assim, como é que fizemos isso? Pois, olhando aqui para este slide, vocês podem perceber que rentabilizámos os colegas que se podiam deslocar da consulta externa e dos exames especiais para as áreas, essencialmente, do internamento Covid, bem como da cirurgia do ambulatório, pela sua experiência cirúrgica,
para o reforço do bloco parto, do bloco cirúrgico do bloco partos. E ainda, de acordo com as orientações da direção da enfermagem, nomeadamente da senhora enfermeira diretora, foi-nos sempre dito que tínhamos a possibilidade de contratação. Essa possibilidade de contratação acabou por não ser muito, a possibilidade existia, mas as contratações efetivas não foram em número tanto quanto necessitávamos, mas isto por impossibilidade de pessoas disponíveis para o efeito. As linhas orientadoras para o reforço da equipa foi, como eu já disse, e em resumo, a criação dos novos postos de trabalho, tanto no exterior como no interior dos serviços de urgência, com a pré-triagem, a triagem e a vigilância dos doentes a aguardar o resultado do teste no contentor. Nós apelámos de contentor 10 pela sua capacidade de 10 boxes, digamos, e no interior para a sala de reanimação Covid e bem como 2 circuitos que foram criados no serviço de urgência para doentes respiratórios, uns de baixa suspeita e outros de elevada suspeita. Relativamente ao reforço da equipa da UCI e com este alargamento, procuramos nos serviços do hospital profissionais com experiência em cuidados intensivos e outros com muita disponibilidade para serem integrados nas equipas. Não nos preocupámos em ter peritos, mais concretamente em áreas de cuidados intensivos, bastava-nos que fossem diluídos alguns profissionais nas equipas com larga experiência, já nos dava algum conforto e alguma segurança. E foi assim que fizemos. A criação da UCI não Covid implicou aqui uma reestruturação, não tanto de reforço, mas de juntar a equipa da UCI com a equipa da Unidade de Cuidados Intermédios e fazer mais ou menos um mix de equipas com experiência mais alargada e menos alargada. A Unidade de Cuidados Intermédios do Hospital de Portimão faz muito suporte ventilatório não invasivo, portanto deve haver aqui alguma experiência de pessoas com a ventilação invasiva, bem como uma grande preocupação que tínhamos era o suporte dialítico contínuo e as técnicas dialíticas que esta equipa da Unidade de Cuidados Intermédios de todo não tinha. Fizemos a integração das equipas com elementos experientes nestas áreas e os colegas menos experientes. E com este pacote mix conseguimos compensar quer a UCI, quer a Unidade de Cuidados Intermédios. Relativamente ao reforço da equipa do bloco parto, já foi dito, e já com certeza entenderam, que foi muito para que puséssemos esta sala operatória do bloco parto a funcionar 24 horas por dia, rentabilizámos os colegas com experiência em bloco operatório da cirurgia do ambulatório, quer enfermeiros, quer ainda também de assistentes operacionais. O reforço da equipa do internamento Covid foi feito, como eu já referi também, com colegas da consulta externa. Ora, esta mobilidade quase que em tempo recorde e dada a pandemia e o receio e absolutamente natural do que poderia vir, nós estávamos a gerir bem o número de casos, mas nós não sabíamos no dia-a-dia o que é que nos poderia acontecer e de facto era notório que as pessoas necessitassem de um suporte do melhor que pudéssemos dar para aquele contexto. O que constatámos foi que houve uma grande disponibilidade de todas as equipas envolvidas, muita motivação. Uma coisa de salientar foi mesmo os colegas com horários reduzidos de amamentação que abdicaram voluntariamente do horário das manhãs, dos horários reduzidos e conseguimos então estabelecer com segurança os rácios que pretendíamos. Para lhes dar todo o suporte formativo, tivemos a colaboração da PPCIRA que fez com as duas colegas vários momentos em sala a todas as equipas envolvidas dos diferentes serviços relativamente
aos procedimentos adequados, porque também detectámos alguns erros, não tanto no vestir, mas mais no despir, para que não se contaminassem, e de facto isto deu também alguma tranquilidade e alguma segurança aos profissionais, e rentabilizámos, obviamente, os elementos menos experientes com equipas com mais experiência profissional, para que em cada turno houvesse um equilíbrio relativamente a à gestão da dificuldade e do grau de gravidade dos nossos principais constrangimentos. Prenderam-se essencialmente com a gestão de emoções, e isso penso que é transversal a todas as situações que vivemos nós e provavelmente todos os outros enfermeiros pelo país fora, ou melhor, pelo mundo fora. Esta gestão de stress e de ansiedade teve que ser feita, obviamente, prevenir alguns conflitos, melhorar a comunicação. Estas reuniões feitas no auditório também tiveram o seu papel muitíssimo importante nesta área da comunicação e gerar, efetivamente, as emoções positivas que se falam. Os casais não têm tanto fogo assim, não. Podes falar. A Manela está a falar qualquer coisa. A Manela fala. A utilização do humor como ferramenta para a gestão das emoções foi efetivamente uma prática, como podem ver aqui contextualizada nestas fotografias, em que as pessoas já apresentavam algum grau de descontração no dia-a-dia. Isto foi-se sentindo, de facto, o diluir de algumas preocupações e se calhar, no fim, se tivéssemos aqui um peso e uma medida, estávamos com um balanço bastante positivo. Neste momento, eu vou passar... não vou passar nada, ainda não. Os principais constrangimentos, isto em resumo, foi realmente a gestão de recursos relativamente a esta patologia, a criação dos horários de 12 horas, permitindo equipas a espelho, foi uma orientação também solicitada pela enfermeira diretora, que foi possível em alguns serviços, não tanto como gostaríamos noutros, mas todo o hospital assumiu horários de 12 horas, isto para permitir efetivamente mais dias em casa de algumas equipas versus os que estavam a trabalhar, para que permitisse a algum dos nossos profissionais, alguma equipa que se infectasse, podermos mobilizar as pessoas que estavam em casa. Um grande constrangimento foi aqueles colegas que tiveram que ficar em casa de apoio aos filhos e que não conseguiram dar o seu contributo. Aqui a dificuldade em recrutar foi um facto. Neste espaço de tempo, até à data, foi possível contratar 4 enfermeiros para o Hospital de Portimão. Não que não nos fosse dado a abertura para o fazer, mas porque com contratos de 4 meses, neste momento, e com as escolas que ainda não terminaram, nem havendo recursos para o efeito, quem está já a trabalhar não deixa um contrato diferente para vir assumir um contrato de 4 meses com alguns receios e são legítimos. Pronto, muito obrigada. Vou passar a palavra à enfermeira Amélia. Não. Não é a Amélia? É o Arsênio. A Amélia é mais conhecida por... Já os cumprimentei agora, claro, para montar todo este esquema é necessário equipamento e material de construção clínica. Tornava-se importante capacitar então a nossa unidade com dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual para apoiar a resposta à Covid-19. Todos os procedimentos começaram muito mais cedo. Foi por volta do princípio de fevereiro e na sequência da declaração da emergência de saúde pública da âmbito internacional, iniciaram-se procedimentos internos necessários para a constituição de uma reserva tanto de dispositivos médicos como de equipamentos de proteção individual. Primeiro, através do mapeamento de recursos e sistemas de procedimento, e depois, tendo em consideração os cenários epidemiológicos traçados. Com o apoio da PPCIRA, estudamos realmente qual seria a definição da composição da reserva e as características de todos os dispositivos médicos e equipamentos. Definimos também o volume de aquisição, estabelecemos logo na altura, e muito bem, que tentaríamos adquirir equipamento que nos garantisse funcionamento autónomo durante 4 semanas, por isso um mês, e definimos condições de qualidade para o armazenamento
e assim passamos à aquisição, recepção e armazenagem. O nosso conjunto de dispositivos da reserva era muito sintético, eram essencialmente EPIs, optamos pelas batas cirúrgicas porque eram não eram estéreis, eram impermeáveis, cobriam os joelhos e as mangas. As máscaras faciais tipo P2, assim como os respiradores patrícolas P2, as luvas nitril para manipulação de produtos químicos aqui, porque devido ao seu cano da manga que era alto, e adquirimos então equipamento, conseguimos, e nesta altura conseguimos adquirir equipamento todo necessário, à exceção das zaragatoas, que já era um problema na altura. Não havia zaragatoas para vírus no mercado nacional e mesmo na Europa os países tinham cortado a exportação. Começamos a consumir, por isso ativamos, distribuímos e aqui tivemos um problema. À medida que foi atingido as 4 semanas, um mês, os estoques deixaram de se conseguir repor. O mercado, os nossos fornecedores tinham esgotado os estoques, os países tinham fechado as exportações e não havia equipamento nenhum. Foi necessário recorrer, em primeiro lugar, ao comércio local, à proteção civil, que tinha um estoque e que ainda hoje nos continua a apoiar, a vários grupos de costureiras em regime de voluntariado, para se fazer cobras, protetores de sapato tipo bota, em TNT, que antes tinham-se esgotado, e fatos tipo pijama. E, por último, à reserva estratégica de medicamentos e dispositivos médicos e EPIs. E aqui chamaram à parte. A reserva estratégica teve que ir buscar à pressa EPIs à China. Equipamentos esses que não foram certificados por laboratórios europeus. Tu confere aquela sigla CE e mais os 4 dígitos que refere-se ao laboratório que certifica. CE significa que está em conformidade com os dispositivos europeus e não com China Exportation, como algumas pessoas pensam. Por outro lado, as normas chinesas são diferentes das europeias e das americanas, elas têm equivalência. A máscara P2, por exemplo, é o KPM 95, mas a fixação não é a mesma. Por outro lado, também tive que começar a testar todos os equipamentos que entravam. As batas que eram impermeáveis, depois ia ver e não eram impermeáveis. As máscaras P2 vinham com P2 e a certificado não era P2 nenhuma, mas até eram máscaras que não deviam ser utilizadas em equipamento médico. E pronto, e nunca mais tive confiança e comecei realmente a controlar a qualidade de todos os produtos que entravam antes de distribuir pelos serviços. Chamar a atenção da grande variação de preços que houve e continua a existir, que é uma coisa do outro mundo. As pessoas não têm essa noção. Houve aumentos de 3.000%. Uma máscara cirúrgica custava 2 cêntimos em janeiro. Neste momento custa entre 60 e 70 cêntimos. Uma máscara P2 custava 20 cêntimos, custa neste momento entre 10 e 4 euros. Uma simples luva de nitrilo estava abaixo de 1 cêntimo. Neste momento está a ser vendida a 13 e a 14 cêntimos. Uma luva. E pronto, e não se consegue comprar a maior parte destes produtos. Se na realidade, em relação às máscaras, a reserva estratégica está bem fechada, tendo a nuance da qualidade, as batas também se conseguiu substituir, as luvas neste momento e todo o material derivado de TNT não se consegue, é uma grande dificuldade. Pensando na recuperação, há que repor os níveis de estoque, que tanto esgotaram-se. O aumento da atividade, com o retomar da atividade, está-se a consumir muito mais EPIs e muito mais dispositivos médicos e, neste momento, existe uma grande dificuldade em adquirir dispositivos médicos em TNT, não existe mesmo. E tudo que seja de luvas. A Malásia cortou a exportação e só exporta para os Estados Unidos e, neste momento, é uma dor de barriga constante todos os dias. Mas melhores dias virão e vamos conseguir superar isto. Vou passar agora à enfermeira Amélia. Bom, neste trabalho de reestruturação, adequação dos recursos humanos e adequação do equipamento e do material de consumo clínico,
E eu tentando olhar aqui um bocadinho para os 2 meses atrás, transmissão neste momento. podemos dizer que estamos orgulhosos do trabalho que fomos produzindo, que tentámos garantir aos nossos utentes e aos nossos doentes e aos nossos profissionais a melhor e a maior segurança possível. Também hoje, ou durante esta semana, praticamente aqui em Portimão não tivemos doentes Covid positivos, temos tido suspeitas e está na altura de pensar no plano de reabertura, tal como o serviço, a estrutura e o Ministério da Saúde nos pediu. Portanto, neste plano, possível, eu penso que ele foi aprovado ontem em Conselho de Administração. Previmos já a abertura da consulta externa, o aumento das consultas presenciais, o reinício dos exames dos doentes que tinham sido suspensos e alguma atividade cirúrgica. Este é o plano de reabertura com já datas. Neste momento já acionámos grande parte das coisas já encerramos a segunda unidade de internamento, que ainda não regressou os cuidados paliativos ao seu serviço originário, porque estamos a dar estas 2 semanas, desde o desconfinamento até vermos como é que a coisa evolui, e a partir do dia 8, em princípio, e se tudo correr bem como está a correr aqui no Algarve, vamos só ter internamento de doentes suspeitos. Ou seja, o doente vem, tem patologia suspeita, tem sintomatologia suspeita, é feita a zaragatoa e aguarda-se o resultado do exame, é positivo, é transferido para a unidade de FAR, é negativo, é transferido para o serviço de medicina ou a especialidade do qual ele carece de cuidados. E esse é um ponto forte que nós tivemos. Nós, nos serviços de internamento Covid, nunca estiveram doentes negativos de outras especialidades, ou seja, é suspeito, é tratado como infectado, a partir do momento em que ele é não suspeito e, portanto, tem uma zaragatoa e um teste negativo, sai imediatamente e vai para uma outra unidade de internamento que tenha vaga e que seja da sua especialidade. Isto fez com que, ao longo do tempo, nós também começássemos a ter quase que a maioria dos nossos doentes nas outras unidades de internamento testadas, porque todos os doentes iam passando pelo 6º piso e iam descendo para as diferentes unidades. Uma coisa é certa, o plano está feito e prevê que haja reversão imediata à mínima possibilidade, ao mínimo aumento, à mínima alteração do contexto da pandemia no Algarve. E nós estamos expectantes, porque vem aí um 10 de junho, vem aí um 11 de junho, o tempo está bom e as pessoas começam a ter menos medo, começam a sair e isto pode ser problemático ou não, vamos ver, o tempo dirá. Com isto terminamos, muito obrigada a todos. Estamos disponíveis para algumas questões que nos queiram colocar. Muito bem, muito obrigado aos 3, muito obrigado ao hospital. Posso perguntar? Só um bocadinho. Muito obrigado aos 3. Eu agora, houve aqui uma pequena questão técnica que depois vos explicarei, que pôs em causa aqui alguma parte da nossa transmissão e, portanto, também pôs em causa o acesso a alguns colegas. De qualquer forma, depois eu explicarei melhor, eu vou abrir quem cá está para quem quiser e falar e essas coisas todas. Portanto, força, se alguém quiser falar, que diga. A Manela quer.
Manuela, tens o microfone desligado. Agora Sim, já eu já sei. Eu vou pôr, olha, estás-me a ouvir bem? Espera aí, que eu vou ouvir melhor. Estamos a ouvir bem. Eu estava a ouvir sem isto porque eu estou a ficar com o ouvido mal por causa de estar tantas horas com esta coisa. Olha, e primeiro quero dar parabéns a todos. Quero dar parabéns a vocês os três, mas também gostava que fizessem chegar aos outros colegas todos, porque realmente eu acho que o resultado que vocês apresentaram é um trabalho muito maior do que vocês os três, mas claro. A vocês os três especialmente, mas aos outros também. E eu gostava de perguntar uma coisa à Amélia, ou um qualquer. Não apanhei, porque provavelmente não cheguei a tempo, porque andei perdida pelo YouTube. Quantos enfermeiros têm infectados? Nenhum, zero. Nenhum? Zero. Nenhum. Parabéns! Obrigada. Acho que ainda melhor. E depois gostava também de dizer que achei interessante a conversa, o que é que a colega falou, a fala da colega, por causa de tornar mais leve esta carga psicológica, porque quem está na linha da frente realmente deve ter muita dificuldade em termos de receios e até de não querer dizer que tem medo. Porque, no fundo, também há este problema. As pessoas não quererem dizer sequer que estão com receios. Eu espero que tu estás com receio do 11 do fim de semana prolongado, não é? Vamos. Eu espero que corra bem e que mais tarde venham cá a falar do vosso sucesso neste fim de semana, que afinal não correu nada mal. É prova de fogo, Manela, é prova de fogo. Muito bem. Obrigada, Manela, pelas palavras. Eu não sei se mais alguém quer intervir. Eu gostava de colocar uma questão. Chora. Eu gostava de colocar uma questão. Força. Bom, antes de mais, eu também tive alguma dificuldade, já a Paula estava a falar, quando consegui entrar efetivamente na apresentação. Mas acho que foi brilhante, sinceramente. Tenta ligar o vídeo, chora. Boa, obrigado. Epá, é que eu estou despenteado e estou mais careca e não queria que me vissem. Mas pronto, mas é assim, eu acho que vocês apresentaram de uma forma muito pragmática o vosso trabalho. Isto, como a Manela diz, acho que vocês deram a cara, mas isto tem que ser efetivamente um trabalho de equipa. E portanto vocês estão de parabéns, claramente estão de parabéns pelo trabalho apresentado e pelo trabalho desenvolvido neste trabalho. Agora, eu não apanhei e gostava que a Paula, talvez fosse a Paula, que me explicasse melhor como é que foi o processo de comunicação, um plano de comunicação interno que vocês desenvolveram, de modo a que pudessem chegar com facilidade aos serviços e que os serviços estivessem a compreender o que é que estava a ser decidido a nível estratégico e a nível tático. Inevitavelmente, a nossa referência foram os enfermeiros-chefes, certo? E o conhecimento da casa. São duas formas que nos facilita. Na área da urgência e emergência e cuidados intensivos, eu, pela memória que ainda não me atraiçoa e pelas mobilidades que tenho tido a minha responsabilidade realizar no hospital, sei onde está o know-how na área do intensivismo, onde está o know-how e a experiência na área da urgência. Isto foi sítios onde efetivamente foi necessário reforçar equipas. Houve uma disponibilidade muitíssimo grande dos enfermeiros-chefes e destes elementos em cada um dos serviços para mobilizarmos os enfermeiros, quer para a área dos cuidados intensivos, quer para a área da urgência, quer para a área ainda da urgência pediátrica. Como sabem, é uma área muitíssimo específica e que não é um enfermeiro qualquer, não é por ser qualquer no sentido da banalização do termo, mas tem que ter experiência para lidar com crianças e para lidar com situações de urgência na área pediátrica. Foi relativamente fácil
porque a receptividade, as pessoas sentiram-se de uma utilidade fantástica, por estarem a ser mobilizadas e até chegaram-se à frente. E os chefes, que de alguma forma também ficaram desfalcados dos seus elementos, sobre serviços que se foram desmantelados, ficaram em stand-by dada a diminuição da sua atividade e que não foi difícil, houve outros que ficaram um bocadinho desfalcados de um ou outro recurso relativamente aos elementos que mobilizaram. Mas foi através dos nossos colegas, dos enfermeiros-chefes de cada serviço, até por sugestão, aquela articulação que eu falei entre a experiência dos cuidados intermédios e dos cuidados intensivos, foi mesmo por sugestão, quer do enfermeiro responsável dos cuidados intermédios, quer do enfermeiro-chefe da UCI. Deixa-me complementar aqui um bocadinho esta informação, e a nossa estratégia de comunicação teve duas vertentes. Por um lado, trabalhar muito próximo dos enfermeiros-chefes, por outro lado, termos reuniões diárias, os briefings diários, em que quando algum de nós tivesse dúvidas, dos chefes tivessem dúvidas, podiam vir ter connosco, porque os briefings ainda são realizados no auditório e ainda, tu provavelmente não viste essa parte, e ainda porque nós criamos uma pasta partilhada e normalizamos todos os nossos circuitos, procedimentos, tudo o que tinha a ver com o Covid e os novos circuitos, novos procedimentos, novas maneiras de estar e de ser, foram colocadas, aprovadas pelo CEA e colocadas nesta pasta partilhada. E a divulgação desta pasta partilhada foi feita em todos os meios institucionais. E, portanto, nós conseguimos, de uma maneira, porque a falta de informação é a grande inimiga da implementação destas medidas, e nós o que tentámos fazer foi exatamente isso, dar às pessoas, dar à comunidade hospitalar o máximo de informação e retirando-lhes, tentando desmistificar também um bocadinho a doença, aquilo que a gente já ouve falar e as pessoas dizerem na televisão, e eu acho que este ano vai haver uma palavra nova, que são os empanicamentos. Nós tivemos muito e tivemos que gerir também isso. Eu tenho aqui duas questões no bate-papo que foram colocadas. Uma que é sobre a identificação, como é que os enfermeiros andavam identificados, e uma outra que questiona o reforço dos assistentes, o número dos assistentes operacionais. Então, gostaria que vocês dissessem qualquer coisa sobre isto. Eu posso, relativamente aos assistentes operacionais, foi exatamente feito um reforço quase que de uma forma equilibrada, também mobilizando-os destas áreas que ficaram sem atividade. Também atendendo ao perfil das pessoas, à disponibilidade. Tivemos pessoas, por exemplo, da cirurgia do ambulatório, que reforçaram não só o serviço de urgência, como a unidade de cuidados intensivos. Tivemos pessoas da consulta externa que reforçaram o internamento, porque estas mobilidades, há um histórico nelas no passado e fomos de alguma forma selecionar no sentido de captar as pessoas que já tinham passado de alguma forma por estes serviços para retornarem aos mesmos. E aqueles que de todo não o tinham feito foram integrados, nunca estaria um turno assegurado por pessoas isoladamente sem experiência em determinadas áreas, portanto foram sendo integrados nas equipas existentes. E até pessoas com alguma idade na unidade de cuidados intensivos e que saíram de lá de uma forma muito confortável. Relativamente à identificação, se eu percebi a questão que foi colocada, se os enfermeiros andavam identificados, se têm o seu crachá de identificação ou não. Dentro das possibilidades, isso é uma das regras que nós temos no hospital e que tentamos ao máximo cumprir. Por vários constrangimentos tem sido difícil.
nesta fase pandémica em que tentámos que o fardamento tivesse um tratamento diferente e fosse disponibilizado a todos os profissionais, independentemente da categoria, mas um fardamento que mudassem todos os dias e que, tipo pijamas do bloco, e aí o constrangimento que já tínhamos de não termos identificação dos enfermeiros, dos médicos, dos assistentes operacionais, não terem a sua identificação, mas olha, é o constrangimento que... Amélia, mas a questão, Paula, a questão aprendia-se mais quando os colegas, os outros profissionais, tinham os EPIs vestidos e, portanto, com o fatinho da astronauta, tinham alguma identificação com o nome nas costas. Cuidados intensivos, eu assisti várias vezes, antes de entrarem para a sala, depois de terem todo o equipamento completo, escreviam o nome nas costas. Ok. Era essa a questão base. Foi o único sítio onde eu vi fazer isto, está bem? Mas isto foi mesmo da sua iniciativa. Ok. Penso que não está mais nenhuma questão. Só dizer-vos, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, se posso concluir. Podes, para mim. Ok, então é só deixar-vos um abraço que o colega Vilela tem aqui no chat do outro lado, a dizer que vocês estavam a mostrar uma boa organização e estão preparados para um eventual segunda onda. Não. Do país e, portanto, dá-vos os parabéns pela organização. Resta-me só dar-vos um abraço e agradecer aos três o trabalho excelente e em vosso nome. Nelson, quero fazer uma pergunta aos colegas que estão em linha. Se eu tenho dificuldades em obter luvas, é que neste momento não consigo. Mandem para cá uma, bem. Se tiverem a mais que mandem, que eu recebo, é? Ok. Se algum dos colegas estiver a ouvir ou escrever, nos diga isso, a gente faz chegar a vocês. Tá bem. Deixar nos três um abraço a todos os colegas, particularmente aos enfermeiros e a todos os profissionais do centro hospitalar e particularmente do Hospital de Portimão. Um abraço fraterno e parabéns pelo esforço e pelo trabalho desempenhado. E vocês estão de parabéns pela liderança que aqui demonstraram. Deixar só uma nota final de que daqui por 15 dias teremos o terceiro webinar.